Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e eu quero te provocar lhe perguntando se você sabe de onde vêm as tuas ideias. Existe um filme de 2010, não se preocupe, não tem spoiler aqui agora, né? Esse filme se chama Inception. Aqui no Brasil, ele é traduzido como A Origem. É um filme do diretor Christopher Nolan, é um filme maravilhoso, onde nós vemos como protagonista um ladrão um pouco diferente, que se chama Kobe, é Kobe, se eu não me engano. Ele é interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio e ele é um ladrão de informações, só que a forma como ele rouba ela é fantasiosa, assim, mas é interessantíssima. Ele acessa, ele entra no sonho das pessoas e dali ele consegue tirar informações e aí ele rouba as informações e vende para quem contratou, né? Ele é contratado às vezes para isso. Então ele faz exatamente isso, é o trabalho dele. A gente sim, conhece ele dentro desse trabalho. Só que o plot do filme é diferente. Ao invés dele ser contratado para roubar informações, ele é contratado para inserir uma ideia na cabeça de alguém. Né? Aí você tem que ver lá o filme. Então ele é contratado para fazer isso. Só que quando ele vai fazer essa negociação, o amigo dele diz: olha, fala com a pessoa, com o contratante. Isso não é possível. Não é possível inserir ideia na cabeça de ninguém. Só que o Kobe, né, fala assim: é possível, eu sei fazer e nós vamos fazer. Porque, aí faz parte do drama do filme, ele já fez isso antes, sabe que é possível inserir uma ideia e ele vai fazer exatamente isso, porque inclusive estão pagando muito dinheiro. É muito importante para ele fazer esse trabalho e ele aceita esse trabalho, porque ele sabe que é possível e o desenvolver da história se dá por aí. E por que eu falo que esse filme é maravilhoso? Eu sugiro que você veja esse filme e perceba, né? Toda o drama desenrolando e como é que acontece. Porque é exatamente isso que acontece na vida real. As ideias que estão dentro da nossa cabeça, elas não surgiram do nada. Elas estão aí porque nós escutamos essas ideias circulando no mundo, na realidade, nós vivenciamos experiências que são guardadas na nossa memória, nos nossos estudos, no nosso imaginário, tudo que nós vemos na sociedade, a internet, queridinha, né? Nos livros, nos filmes, essas ideias elas estão circulando e em algum momento nós vamos aderindo a algumas, recebendo, guardando algumas, e outras nem tanto, né? Mas quando nós vamos fazer, nós estamos pensando, quando nós estamos tentando encontrar soluções para alguma coisa ou para viver, nós evocamos esse conjunto de ideias que estão dentro de nós, que estão aqui dentro de nós. E nós tomamos decisões a partir disso, sempre a partir disso. Nós não estamos tomando decisões que estão fora de nós, mas que estão, né, de ideias que estão dentro de nós. Nós estamos sempre fazendo exatamente isto. Percebam, e uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer é, às vezes, descobrir de quem eu estou conversando, as pessoas que eu converso, que eu convivo, de onde que ela tirou aquela ideia, de onde veio aquela ideia. Inclusive, na terapia, eu percebi que eu tive um trato muito bem, né, ao cuidar de pessoas na terapia, porque já era um gosto meu, era natural, de me perguntar de onde vêm essas ideias. Inclusive, é uma prática que eu fazia é, com menos maestria, mas era uma prática de observar as minhas próprias ideias. E às vezes eu consigo mapear, algumas vezes sim, outras vezes nem tanto, às vezes precisa de um trabalho mais árduo, às vezes eu consigo mapear de onde veio aquela ideia. Aí eu sei que eu vi de um livro tal, de um professor que disse essa frase, de alguém que eu conheci, que eu tenho uma certa confiança, que eu aderi aquele conceito, né, aquela ideia, né, que a pessoa disse, aquilo entrou dentro da minha cabeça e ficou aqui. Então, percebo que às vezes tem muitas pessoas que têm algumas ideias muito rasas, né? Então, eu vou dar uns exemplos muito bobo aqui, né? Que mulher só gosta de dinheiro, né? Quem não, nessa ideia, né, para os homens, relacionamento, não acontece isso. Que homem, né? As mulheres às vezes, homem é sempre vagabundo, né? Homem... Bom, essas ideias, elas circulam o imaginário geral. De algum momento ela aparece pra gente, a gente adere, e quando acontece algo que colabora com essa ideia, a gente registra isso. É muito comum fazer isso. Então, eu falei, brinquei aqui, né?
são brincadeiras, sabe? Assim, eu sei que essa ideia geral acontece, mas não é assim que funciona. Homens só gostam perdão, mulheres só gostam de dinheiro, homem com dinheiro. Aí quando você vê uma mulher um pouco mais jovem, até mais bonita, ela se relacionando com um homem um pouco mais de idade, você logo se pergunta, deve ter dinheiro. Ah, pergunta não, perdão. Logo se afirma, esse cara deve ter dinheiro, é por isso que ela está se relacionando com ele. E se esquece de né, toda o indivíduo, se o cara às vezes trata bem, o cara é honroso, o cara cuida, ele dá a ela todas as condições necessárias para bem viver, se sentir especial, sentir, sabe, como um marido mesmo, e ela se sentir como uma esposa bem amada, você esquece disso. E a única coisa que importa é a merda da ideia de que uma mulher importa com dinheiro. Aí, outro caso, você vê aí sem vergonha de um homem, tem, né, uma mulher, uma namorada, uma ficante, enfim, tem umas 3 famílias, e aí você logo já adere aquilo, fala, aí ó, tá vendo? Todo homem é sem vergonha, né? Ele é incapaz de conseguir ser fiel a uma esposa só porque é só passar um rabo de saia ali que ele já fica interessado. Percebam que as ideias que estão dentro da sua cabeça, elas lhe orientam. E quando você vê algo que colabora para a sua ideia, é muito comum que você registre essa memória, na memória e fique ali guardando, alimentando mais ainda essa ideia. E fica ali. Tá? Então eu dei esses exemplos aqui meio pobres e rasos, que normalmente também tem aí na cabeça imaginária das pessoas, para mostrar a vocês que isto é um perigo terrível, né? Você não perceber de onde você tirou as ideias e, aliás, às vezes, confrontar essas ideias que são quase pilares dentro da sua cabeça, ideias que sustentam outras coisas que você vê. A ideia do filme, inclusive, o nome Inception é a origem, princípios, né? O início. Né? É a ideia de por quê? A ideia do filme é ir lá no princípio, né? O mais fundo do sonho de alguém. O filme se passa por isso, né? Ir lá e inserir uma ideia, tá bom? Inserir uma ideia. Isso aqui não é spoiler, inclusive é o plot do filme e você perceba todo o drama que tem umas coisas maravilhosas, até porque o Kobe sabe que é possível fazer isso. E é terrível quando você descobre porque ele sabe que é possível inserir uma ideia. E aí, o que acontece? Viver uma vida deste jeito viver uma vida triste, é viver uma vida angustiosa, uma vida, né, ansiosa, porque você nunca sabe quais são os pilares dos seus pensamentos, quais são as coisas que a forma de pensar que você se orienta. E quando você não se abre a possibilidade de conhecer novas ideias, novos princípios em determinados lugares, né, como por exemplo, às vezes literatura, bons filmes, clássicos, ter uma convivência com pessoas que têm princípios, né, mais firmes, sólidos, mais rochosos, qual é o drama? Você vai ficar perdido também. Você fica nisso aí. Você só alimenta aquela merda de, né, princípio que foi colocado aí. E o que você deve fazer? Você deve perceber, né, descobrir primeiro quais as origens dos seus pensamentos, quais a origem daquela ideia que apareceu na sua cabeça. De onde você tirou isso? Né? Ela condiz com a realidade? E em alguns casos a gente percebe que essas ideias são completamente ilusórias, elas não fazem parte da realidade. Em alguns casos, estão dentro da possibilidade, sim. Então há realmente casos que se sustentam na realidade, mas a probabilidade ela é muito baixa, é muito pequena. Então, pode até que seja possível, mas não significa que aquela condição que você está vendo, ela é a mais provável. O exemplo aqui de mulheres mais jovens com homens mais velhos, nem sempre são determinados porque ela está interessada em dar o famoso golpe do baú, né? De pegar o dinheiro do cara. Isso não é assim que funciona. Você é infantil, imaturo e está apartado da realidade se você acredita que 100% das mulheres fazem isso. Aí é problema seu. Quer viver essa vida de merda? Viva você. Mas não é assim que funciona. A mesma coisa serve para que todos os homens são cafajestes, que eles nunca vão conseguir construir uma vida com uma família e ser honroso, né? E dizer não a qualquer rabo de saia que se apresenta para ele assim. Se você acha que todo homem é assim, triste vida que você tem por acreditar num sustento, num fundamento muito raso e básico. E eu quero fazer que é o seguinte: dá para você uma ferramenta que seja possível
né, de começar a enxergar quais são os pensamentos que você tem. E eu vou dar uma dica muito simples, fácil, que é interessante de ser feito, mas que poucas pessoas têm a capacidade de fazer. Que, naturalmente, né? Que é de observar o próprio pensamento. Você vai observar antes de saber quais são os fundamentos daquele pensamento, é conhecer os pensamentos que você tem. Conhecê-los. Porque a gente está acostumado a ficar sempre na roda de rato, ficar pensando a mesma coisa. A gente nunca para pensar no nosso pensamento. Deu para entender? Então você vai fazer o seguinte: você vai, pelas manhãs, logo que você acordar, você vai pegar um papel, né? Um papelzinho aí, papel, e vai fazer o quê? Vai escrever por pelo menos aí alguns minutos, né? 5, 10. O ideal até que não passe de 30 minutos, né? Só que eu acho difícil que a galera chegue a 30 minutos. Mas pelo menos 5 a 10 minutos. Você vai se concentrar em escrever logo pela manhã. O que, Jonathan, eu devo escrever? Qualquer coisa que estiver na sua cabeça. As frases não precisam ter coerência uma com a outra, né? Os parágrafos não precisam ter coerência. Passou um pensamento na sua cabeça, você vai escrever. Passou outro pensamento, você colocou um ponto e vai escrever. E você vai seguir escrevendo. Escreva e escreva e escreva. Qual é o objetivo deste exercício? É que você vai parar para observar o seu pensamento. O ser humano, ele é capaz de fazer isso. Ser observador do próprio pensamento. Você pode parar e perceber o que você está pensando. Isso é maravilhoso. Isso é louco, né? Sim, mas é maravilhoso. Isso é ser gente, né? É ser humano. E você vai começar a fazer isso. Escreva por quanto tempo? Quanto tempo assim, né? Eu falei tempo de 5 a 10 minutos aí e tal. Mas quantos dias eu devo fazer isso? Faz aí uns 15 dias direto. Faz uns 15 dias direto. Depois de um tempo pode parar, depois retoma essa atividade e você vai perceber que você terá a capacidade de começar a observar o que você está pensando. Olha, eu estou pensando nisso. Olha, eu estou pensando naquilo. Ó. E sem julgamento. Eu não quero que você julgue o pensamento agora, não. Eu não quero que você fique julgando se é real ou não. Eu quero que você tenha domínio sobre o que você está pensando. Você sabe o que você está pensando. Você não está num piloto automático, apenas, né, vivendo, sem ter a capacidade de, né, observar o que você pensou antes de dizer tal frase, o que você pensou antes de tomar uma certa decisão. Não é para viver no automático, é para ter um passo atrás, sabe? Passou um passo atrás. E olha, eu sei porque o que eu pensei. O que eu pensei? Eu sei o que eu pensei. Eu sei como eu cheguei a tal lugar. Depois disso, aí sim, depois de um tempo fazendo esse exercício, você vai perceber que vai ficar fácil de você detectar de onde veio este pensamento, de onde aquele pensamento surgiu. Depois de um tempo fica até mais fácil de mapear, você fala, nossa, me lembrei que o ano era 2010, e aí naquele ano eu escutei a seguinte frase, e aquela frase ficou marcada dentro de mim, e por esta razão eu, eu penso assim. Ó, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que foi um dos primeiros vídeos que eu falei que a felicidade é um lugar. E eu começo esse vídeo a partir de uma frase que eu li, que dizia que a felicidade, ela não é... Agora eu não me recordo a frase. Mas a felicidade, dizia assim, que a felicidade ela é importante. Eu não lembro da frase. Isso é importante, né? Porque quer dizer que ela não está dentro de mim. Mas ela dizia que a felicidade era criada. Tinha um negócio assim, tá? Eu acho que é o segundo vídeo do canal aqui, depois vocês vão lá e assistam. Que a felicidade ela é criada, né? E aí a partir disso, que eu acho que essa frase, eu explico porque a frase está incorreta. Já pensou se essa ideia ela entra na nossa cabeça e fica aqui dentro? Depois de um tempo fica mais fácil você perceber, cara, isso aqui está errado. Esse pensamento está errado. Esse pensamento ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Oh, meu Deus do céu. Perdão. Meu Deus. Ele não se sustenta na realidade. É uma ilusão. Agora sim, agora saiu a frase. Então você vai perceber isso. Você vai começar a pegar a manha da coisa. Recapitulando: exercício pelas manhãs. Você vai abrir uma página em branco, vai escrever, de preferência à mão,
tá? À mão. Se não puder, então digita, né, no celular, no computador. Mas a primeira coisa, não vai ver nada, nada. Não vai abrir, né, Instagram, TikTok, YouTube, nada disso. Você vai pegar e escrever. O nome disso, inclusive dessa técnica, chama Morning Pages, né? Você vai escrever pelas manhãs algumas páginas. Escreve ali alguns minutos, não precisa passar de 30, tá? Pensar, escrever o quê, Jonathan? Qualquer coisa que tiver na cabeça. Né? Uma música que apareça na cabeça, escreve. Um pensamento, né? Lembrou que tem que fazer uma coisa? Sei lá, escreve. Só escreve. Só escreve. O que você vai fazer com esse papel depois? Você faz o que você quiser. Você guarda, você queima, você, né, joga fora no lixo. Enfim, não tem problema. Não importa isso. O que importa é o exercício de perceber o próprio pensamento. Ok? Faça esse exercício e depois você me diga se não vale a pena. Né? Vale a pena demais. Eu faço, eu sugiro isso às vezes em terapia. Funciona demais. Ok? Como eu, né, percebam, não comecei pedindo aqui a inscrição de vocês, mas se inscreva no canal, ajuda aí, depois deixa seu gostei, deixa os comentários, ajuda demais. Depois assista aqui o vídeo onde eu disse que a felicidade ela é um lugar. Bom, ó, beijo, um abraço e até a próxima.